Olá, família. Sejam bem-vindos a mais uma jornada de fé e história. Hoje, vamos viajar no tempo, para um lugar e um momento que mudaram para sempre o cristianismo moderno. Vamos para os Andalis. Em 1906, imagine uma cidade pulsando com o progresso, o som dos trilhos, o rugido das fábricas, a agitação do comércio. Em meio a todo esse barulho, muitas almas buscavam algo. Alguns queriam justiça, outros, fama, muitos apenas sobreviver. Mas no fundo, havia uma sede mais profunda, uma angústia por sentir Deus, por ver o sobrenatural, por experimentar o divino de forma real. É nesse cenário que surge William Seymour, um pregador negro, humilde, vindo do sul. Ele não tinha luxos, mas carregava uma fé que parecia capaz de mover montanhas. Seymour acreditava firmemente na promessa do Espírito, na santificação e no batismo em línguas. Aquela mesma experiência poderosa, narrada nos Atos dos Apóstolos. Ele pregava em pequenos grupos, em prédios simples, e sua voz tremia com uma verdade que poucos ousavam dizer. Ele olhava nos olhos das pessoas e perguntava: "Você já foi cheio? Já experimentou um poder que não é humano, que sopra como o vento e quebra correntes invisíveis?" Numa noite abafada de primavera, Seymour e um pequeno grupo se reuniram para orar numa casa simples, na rua Azusa, número 312. O lugar era modesto. Chão de madeira que rangia bancos, gastos rostos cansados. Mas a atmosfera estava carregada de expectativa. Durante um cântico, um clamor sincero começou a subir. Eram voces unidas gemendo, chorando, buscando libertação. De repente, algo extraordinário aconteceu. Como uma faísca num campo seco, um poder invisível desceu e preencheu cada fibra daquele lugar. Alguns começaram a falar em línguas que nunca aprenderam. Outros profetizavam. Havia choro, gritos e risos de pura alegria. A glória de Deus invadiu aquele espaço, e o silêncio se quebrou para sempre. No dia seguinte, a notícia se espalhou como fogo. As pessoas que passavam pela rua Azusa sentiam algo diferente no ar. Atraídas pelos sons de choro, risos e cânticos, elas se aproximavam da pequena capela. Alguns diziam ver uma luz brilhando através das janelas empoeiradas. Logo os cultos se tornaram ininterruptos. Manhã, tarde e noite, sem programação, apenas o mover do Espírito. Não havia distinção de cor ou classe. Negros, brancos, latinos, ricos e pobres, todos se ajoelhavam juntos. Vidas eram transformadas. Curas milagrosas aconteciam. Pessoas eram libertas de vícios e opressões. A chama da rua Azusa começou a acender outras fogueiras por toda a América e pelo mundo. Mas, como todo grande mover de Deus, a oposição não tardou. Pastores respeitados zombavam, chamando o avivamento de loucura e histeria. A imprensa publicava artigos sobre fanatismo. Surgiram acusações de falsas doutrinas e engano. Até mesmo dentro do movimento, alguns duvidavam, temendo excessos e manipulações. Queriam regras, estruturas, formalidades. Mas William Seymour permanecia firme. MC40. Ele chorava e orava, pois sabia que aquele era o mover pelo qual ele havia clamado a vida inteira. Ele via a oposição como parte do caminho, um deserto necessário para fortalecer a fé do povo. Em uma noite de lua cheia, o poder de Deus se manifestou de uma forma tão intensa que muitos disseram que o céu invadiu a terra. Relatos falam de anjos nas janelas e de paredes que tremiam com a presença divina. Naquela noite, um homem surdo há anos entrou na igreja. Ele se ajoelhou e de repente o som suave de um cântico invadiu seus ouvidos. Ele podia ouvir. Uma mulher foi curada da epilepsia. Um jovem foi liberto do vício. Vidas inteiras foram redefinidas naquele lugar. De los Angeles missionários e crentes partiram, levando a chama do pentecostalismo para outras cidades e continentes. Europa, África, Ásia e América Latina, a mensagem se multiplicou como ondas em um lago. Em terras distantes, pessoas se reuniam, oravam e esperavam. E Deus se manifestava ali também, com dons,
línguas e visões. O que sustentava esse movimento não era uma organização, mas uma arquitetura invisível. A comunhão no espírito, a unidade radical e o amor sacrificial. Num tempo de profunda segregação racial, negros, brancos e latinos oravam e se abraçavam como uma só família em Cristo. Era uma nova ordem espiritual, um pacto renovado pelas chamas do Espírito Santo. Décadas se passaram. O prédio da Rua Azusa envelheceu, mas o que nasceu ali continuou vivo no coração de milhões de pessoas. As igrejas pentecostais se espalharam pelo mundo, com nomes diferentes, mas todas carregando o DNA espiritual de Azusa. A convicção de que Deus pode ser sentido e experimentado atravessou gerações. E hoje, nós, em nossa geração, sentimos o eco daquela chama. O mundo continua barulhento, a tecnologia nos afasta e a ambição esfria o amor. Mas a história da Rua Azusa nos lembra que o divino ainda invade o humano, que existe um Deus que ama os quebrantados e que há poder sobrenatural disponível para nós. O chamado para hoje é claro. Não são os prédios que importam, mas os corações. Não é a formalidade, mas a fé. Se nós clamarmos como eles clamaram, menos com fome, com sede, com dor, ele nos encontrará. Pois o avivamento da Rua Azusa não foi apenas um evento do passado. É uma promessa viva, uma memória que arde, e um futuro que pulsa. E enquanto houver um coração que anseia por Deus, a chama reavivará. O vento soprará e a glória descerá. Como naquelas madrugadas antigas, como na Rua Azusa. Obrigado por me acompanhar nesta história incrível. Se você foi tocado por essa mensagem, deixe seu like, compartilhe com alguém e se inscreva no canal para não perder nossos próximos vídeos. Fiquem na paz e até a próxima.